A vida humana não se realiza por si só. Está no ar o Polocast e o locutor que vos fala é o evangelista Polonini. E a reflexão espiritual vai no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 17, diz: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Meus caros e minhas caras ouvintes, por si só, a nossa vida é uma questão em aberto, é um projeto incompleto que é preciso realizar passo a passo. A pergunta fundamental de todo homem, de toda mulher, é: como eu posso levar à frente um projeto de realização para a minha vida? Como eu posso fazer isso? Como se aprende a arte de viver? Qual o caminho que leva à felicidade? E aí nós podemos observar que o que seria o evangelizar? O evangelizar significa mostrar esse caminho, ensinar a arte de viver. Jesus afirmou no início do seu ministério, como diz nas escrituras que nós lemos agora: eu vim para evangelizar os pobres. Ou seja, eu tenho uma resposta para a vossa pergunta fundamental. Mostro-vos o caminho da vida, o caminho que leva à felicidade. E a palavra de Deus diz que Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante que nós podemos observar que a pobreza mais profunda é a incapacidade de alegrar-se, o tédio de uma vida sem sentido absurdo e contraditório. E você analisa muitas pessoas, que andam tristes, amarguradas, solitárias, vazias, sem sentidos, não têm vontade de viver, não têm vontade para nada. Não é? Você vê muitas pessoas assim, não dá um sorriso, não é feliz, não é alegre. Quantas pessoas e mais pessoas com problemas emocionais, problemas de saúde mental, problemas dentro da própria casa, problemas existenciais, crises existenciais, depressão, ansiedade. O próprio sentido da vida em que ela leva não tem sentido, ela não dá motivação, não tem motivação. Tudo vai se tornando o quê? Caos. Mas aí nós temos quem para trazer consigo a solução? Nós temos Cristo, que é a palavra de Deus, que é a nossa salvação. E aí você observa que essa pobreza encontra nos países ricos, nos países pobres, em diversas sociedades. A incapacidade de alegrar-se pressupõe e traz o quê? Dentro de si a incapacidade de amar. Quando você não tem capacidade de amar, o que você produz? Produz a inveja, a avareza, todo tipo de vícios que vão atrapalhar a sua vida, que vão destruir a sua vida. Então, por isso é necessário que ter uma nova evangelização. Se você não conhece ainda a arte de viver,
É o momento certo de você buscar o caminho do Senhor. Mas a arte de viver não é um objeto de uma ciência. A arte de viver só pode ser comunicada por aquele que tem a vida, aquele que é o Evangelho em pessoa, Jesus Cristo. A igreja continua trabalhando com a evangelização, continua fazendo o seu trabalho de crescimento. Observamos aí que recentemente saiu uma pesquisa do IBGE, na qual 26,9% da população brasileira, equivalente a 47,4 milhões, são o quê? Evangélicos. A igreja cresceu no Brasil. Mas também tem um aumento que não podemos deixar passar, que é o aumento dos 100 igrejas. E entra uma nova categoria, os evangélicos não praticantes, que ainda não se oficializou. Então, podemos até destacar dentro dessa categoria dos evangélicos não praticantes, os desigrejados. Um aumento significativo dos desigrejados. E aí eu faço uma reflexão: cadê a meia-culpa da igreja, de algumas igrejas que favoreceram, incentivaram essas pessoas não irem mais para a igreja? Por quê? Porque algumas delas você entra naquela igreja, não tem a palavra, não tem o evangelho do poder, tem o evangelho, tem o falso evangelho, tem o evangelho das facilidades, das promessas, o evangelho que você não precisa fazer nada, um evangelho raso, um evangelho da prosperidade. Às vezes a pessoa vai numa certa denominação, ela vai lá, quer ouvir uma palavra de conforto, só escuta a prosperidade. Não é por aí. Então, o que está havendo com essas igrejas, com algumas igrejas? As pessoas estão saindo. Fora a polarização política, a disputa política de A ou B, que contaminou também essas igrejas, que incentivou a saída dessas pessoas. Está na hora da igreja rever isso, retornar para uma nova evangelização e recuperar essas pessoas que saíram, voltar para o caminho do Senhor. Oh glória, oh glória! No entanto, testemunhamos com isso um processo gradual de descristianização e perdas de valores humanos essenciais. E hoje se torna o quê? Preocupante. Então, grande parte, meus queridos, minhas queridas, da humanidade hoje não encontra o Evangelho de Cristo na evangelização permanente da igreja. Isto é, não encontra a resposta convincente, transformadora, E pergunta: como viver? Como buscar a alegria? Como buscar a paz? Como buscar a felicidade? Por isso, precisam de quê? De uma nova evangelização. Precisa ouvir o evangelho de paz, de amor e de esperança. Lá em Atos 9:31, podemos analisar o quê? Que lá o autor diz o seguinte, lá em Atos 9:31, após a conversão de Saulo, que é Paulo, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria,
edificando-se na caminhada, no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. E se multiplicava. O que se multiplicava? Crescia em números. Olha que coisa tremenda. E aí podemos analisar que existe aí uma tentação. Esconde-se uma tentação. A tentação da impaciência, a tentação de buscar grandes números, de buscar o êxito imediato. E não é esse o método do reino de Deus. Para o reino de Deus, assim como para a evangelização, que é o instrumento e veículo da difusão desse reino, sempre é válido nós observarmos e tomar para nós como exemplo a parábola do grão de mostarda, Marcos 4, 31, 32. A parábola do grão de mostarda. A igreja começa a crescer como grão de mostarda. Ela pode alcançar o mundo todo. Mas do que adianta se não tiver o pleno evangelho? O pleno evangelho do poder transformador da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Então, a nova evangelização não é sinônimo de atrair imediatamente com métodos novos e mais refinados as grandes massas, como nós temos visto por aí. A nova evangelização significa recomeçar o trabalho com maestria, com força, competência, valentia e com grande humildade. E a partir desse minúsculo grão, deixar que Deus decida e como há de crescer. Então eu tenho um trabalho aqui do Polocast. Eu não posso me preocupar com o crescimento, né? Ficar preocupado, não dormir, em que muitos estão na rede com programas para ganhar dinheiro, para ganhar fama. Mas aqui não é o meu propósito. O meu propósito é levar a palavra de Deus. Eu não quero nada. Quem tem que aparecer é Jesus. Meu propósito é levar o quê? Essa nova evangelização. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Eu apenas sou um servo de Deus. Estou aqui para fazer o quê? A vontade do Senhor. E quem converte é o Espírito Santo. Eu sou grato a Deus por este canal. E este canal será sempre um instrumento do Senhor para alcançar vidas, para resgatar almas feridas que abandonaram as igrejas, resgatar almas que estão perdidas, resgatar almas que um dia experimentaram o Evangelho, resgatar almas que nunca conheceram a palavra de Deus. Então é importante fazer esta obra através de quem? Do poder do Santo Espírito. Por fim, a igreja cresce e floresce na medida em que a palavra de Deus se encontra desimpedida e honrada, tendo uma estabilidade espiritual, levando uma vida de oração e disciplina, um bom testemunho e o bem-estar. Isso é o mais importante, que todos nós sejamos um evangelista pleno, trazendo uma nova evangelização dentro do poder de Deus, fazendo a diferença, levando a palavra de amor, de esperança, de justiça, de bondade, misericórdia e de transformação. Essa é a nossa missão. Ide e pregai e levai o Evangelho, as boas novas a toda criatura. Que Deus abençoe a todos.